Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos ver as razões e relações trigonométricas. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: primeiro, rever os conceitos das razões seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Identificar outras razões trigonométricas e aplicar seus conceitos na resolução de problemas. Resolver situações-problema que envolvam as razões trigonométricas e aplicar as relações fundamentais trigonométricas na obtenção de valores para seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Razões trigonométricas. Temos um triângulo retângulo, já conhecemos a hipotenusa e os catetos. Agora nós vamos trabalhar com um ângulo que nós estamos chamando de alfa. Esse ângulo alfa, ele vai diferenciar os catetos. Nós temos um cateto que é adjacente a alfa, que está do lado do ângulo alfa, que também forma o ângulo alfa, e nós temos o outro cateto que é chamado de cateto oposto em relação ao ângulo alfa. E aí nós definimos as três razões trigonométricas para o ângulo alfa. Então, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, é uma definição. Nesse caso, o seno do ângulo alfa, o cateto oposto é o A e a hipotenusa é o C. O cosseno de alfa é definido como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é B, B dividido por C. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, é A sobre B. Tabela dos arcos notáveis. Novamente está aí o nosso triângulo retângulo, de ângulo θ agora. Nós temos aí a hipotenusa, o cateto oposto ao θ e o cateto adjacente ao θ. Resumir um pouquinho as três razões que nós definimos, Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, coca. Esses são os arcos notáveis para o triângulo retângulo. São os arcos de 30 graus, 45 e 60 graus. E aí estão os valores das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, o seno de 30 graus, 1 meio. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Nós vamos estar utilizando os valores da tabela na resolução de problemas. Vamos ver então as aplicações. Exemplo 1, calcule a altura que o avião se encontra do chão. É dada a figura. Reparem que nós temos aí um ângulo formado de 30 graus e a hipotenusa nossa equivale a 100 metros. E a gente quer saber a altura H, ou seja, nós queremos saber o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, lembrando que nós temos as três razões trigonométricas, precisamos definir qual das três que nós vamos usar. Então, nós temos o valor da hipotenusa e queremos calcular o cateto oposto. Quem trabalha com cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, nós vamos estar calculando o seno referente ao ângulo de 30 graus. Lembrando dos nossos valores, dos arcos notáveis, que nós vamos precisar dessa tabelinha. O seno de 30 graus, o cateto oposto é H, a hipotenusa vale 100, nós substituímos, e o seno de 30 graus na tabela vale 1 meio, então nós igualamos a 1 meio. E agora nós vamos multiplicar em cruz para calcular o valor do H. Então, 2 vezes H igual a 100 vezes 1, que dá 100. Pega 100, divide por 2, o H vale 50 metros. Então, a altura do avião é de 50 metros. Vamos para um segundo exemplo.
calcule o valor de x e y na figura. Novamente, nós temos aí o nosso triângulo retângulo, ângulo alfa de 30 graus. O x é o cateto oposto, o y é a hipotenusa. E temos o valor do cateto adjacente. Então, novamente, nós colocamos aí as razões trigonométricas. Vamos primeiro trabalhar com a tangente de alfa, né, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Assim, a gente vai estar calculando o valor do x. Lembrando que nós vamos precisar dos valores da tabela. Vamos substituir, então, o cateto oposto por x, o cateto adjacente por 9 raiz de 3 e a tangente de 30 na tabela, raiz de 3 sobre 3. Agora eu multiplico em cruz para achar o valor do x. Então, 3x igual a 9 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 deu raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 9 é 27. 27 dividido por 3, o valor do x é 9. Vamos agora calcular o valor do y usando o cosseno do ângulo alfa, do ângulo de 30 graus, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é 9 raiz de 3, a hipotenusa é y. E o cosseno de 30 equivale a 1/2. Substituindo então, né, pegamos o valor da tabela, substituímos, multiplicamos em cruz. Então, y vezes 1 deu y, e 9 raiz de 3 vezes 2. Valor do y, 18 raiz de 3. Essa é a tabela trigonométrica para os ângulos de 1 grau até 90 graus. Né? Essa tabela a gente não decora, pessoal. Essa tabela tem em todos os livros, né, que envolvem esse assunto. Né? E se a gente estiver usando um ângulo que não é notável, que não é 30, nem 45, nem 60, vocês vão ver que o exercício ele vai fornecer os valores de seno, cosseno e tangente. Então, vamos ver uma aplicação quando o ângulo não é notável. Calcule o valor de S na figura. Temos agora um ângulo de 57 graus. Tá? O S é a distância, né, entre a antena parabólica e o satélite, ou seja, a hipotenusa. O satélite está a uma distância de 839 quilômetros do chão. Ok? Formando o ângulo de 57 graus, reparem que a questão já fornece os valores de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 57 graus. A gente precisa ver qual das razões trigonométricas nós vamos usar. Lembre-se que eu quero calcular o S, que é a hipotenusa, e tenho o cateto oposto. Cateto oposto com hipotenusa, vamos usar o seno. Vamos substituir, então, o cateto oposto por 839, a hipotenusa é S, e o seno de 57, vamos pegar lá o valor aproximado que ele dá, 0,839. Ok? Multiplicando, então, cruzado, né? Vai ficar aí, ó, o S que multiplica 0,839, o 0,839 já passou dividindo, e essa divisão é igual a 1000 quilômetros. Há mais 3 razões trigonométricas, definidas como segue. A primeira é a cotangente do ângulo, que é o cateto adjacente ao ângulo, dividido pelo cateto oposto ao ângulo. A próxima é a secante do ângulo, que é a hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. E a terceira é a cossecante do ângulo, que é a hipotenusa sobre o cateto oposto ao ângulo. Vamos ver um exemplo. Determine a cotangente do ângulo C, a secante e a cossecante do ângulo C no triângulo da figura de hipotenusa 15 e catetos 9 e 12. A cotangente vai ficar 12 sobre 9, que é a mesma coisa que 4 terços. A secante 15 e 12 avos, que simplificando fica 5 quartos. E a cossecante é igual a 15 nonos, que simplificando fica 5 terços.
Relações fundamentais trigonométricas, as 6 funções trigonométricas, sendo cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, estão relacionadas. E a primeira relação é chamada de relação trigonométrica fundamental, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Há duas relações decorrentes da relação fundamental. A primeira é tangente ao quadrado de alfa mais 1, que é igual a secante ao quadrado de alfa. E a segunda é cotangente ao quadrado de alfa mais 1, que é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Além dessas daí, seguem outras relações. A tangente de alfa é dada por seno sobre cosseno. A cotangente é o inverso, é cosseno sobre seno, que pode também ser escrita como cotangente de alfa igual a 1 sobre a tangente de alfa, que é o inverso da tangente. Já a cossecante é o inverso do seno, então é 1 sobre seno de alfa. E a secante de alfa é o inverso do cosseno, ou seja, 1 sobre cosseno de alfa. Relações fundamentais, vamos ver um exemplo. Dado x arco do primeiro quadrante e seno de x igual a 3/5, calcule as demais funções trigonométricas. Vamos começar calculando a função cosseno, usando a relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Substituindo o seno por 3/5, fica 3/5 ao quadrado. Vamos fazer 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25 e passar para o segundo membro. Então, ficou cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 9/25 avos. Tirando o MMC, que é 25, e dividindo 25 por 1 e multiplicando por 1, nós temos 25. E dividindo 25 por 25 dá 1, e multiplicando por 9, temos 1. Temos 9. 25 menos 9 resulta em 16/25 avos. Como nós estamos com cosseno ao quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, o cosseno de alfa é a raiz quadrada de 16/25 avos, que resulta em 4/5. Agora, vamos calcular a tangente, que é seno sobre cosseno, ou seja, 3/5 dividido por 4/5. Simplifica o 5, vamos ficar com 3/4. A cotangente é o inverso da tangente, então é só inverter 3/4, resulta em 4/3. A cossecante, a gente inverte o seno está no enunciado 3/5, inverte, fica 5/3. E a secante é o inverso do cosseno, que a gente calculou, deu 4/5, invertendo fica 5/4. Pessoal, chegamos ao final desta aula. Vimos as razões e relações trigonométricas. Procurem fazer os exercícios propostos e entre em contato para esclarecer suas dúvidas. Uma boa semana para vocês e até breve.